Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, com o John Rosenstern e com o Dave Smith. É um prazer enorme estar com você. E esses últimos programas eu tenho aproveitado muito eles. E eu espero que eles abençoem você como nos abençoa. E a Bíblia é um livro imensamente interessante. É o único livro na Bíblia que fala sobre o futuro. Não existe outro livro no mundo que faça isso, pelo menos com tanta certeza. E a palavra de Deus é isso. É a palavra de Deus que a torna diferente de qualquer outra coisa. E nós temos falado nos últimos programas sobre Israel. E não só do lugar e da posição deles agora, e o John mencionou várias vezes, com razão, que Deus tem algo especial para esse povo fazer, que vai acontecer no futuro, e eles vão cumprir isso, eles vão conseguir, e vai ser algo que chamamos de tempo da angústia de Jacó. Mas vemos que eles serão salvos em meio a isso, e glória a Deus por isso. Mas fico contente, como Lauren bem informou, fico contente de saber que estou no meio deles. Contente Amém. De estar salvo. Sim. Porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. E essa é a maior coisa na face de toda a terra. E, como o salmista disse, eu prefiro ser um porteiro na casa do meu Senhor do que habitar nas tendas dos ímpios. E glória a Deus. Aleluia. Não ter Jesus é não ter vida. É não ter vida eterna. E eu espero que vocês concordem conosco, porque eu sei que você tem que concordar. Se você parar para pensar, é a melhor coisa do mundo ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Sim, Nada pode ser melhor do que isso. Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar de Daniel outra vez. Ok. Eu acho que o John queria terminar. Sim, estávamos conversando no programa anterior e, é claro, fizemos a pergunta e estávamos discutindo sobre os privilégios de que todos nós teremos na nova aliança, em Cristo, que todos nós temos acesso a todas as promessas, mas esta pequena nação conhecida como Israel recebe um benefício que pode ser reconhecível no futuro para eles, por Deus. Isso não os torna uma classe superior de cidadãos, não os torna uma classe inferior. Isso não os torna melhores ou piores. Simplesmente significa que eles recebem um determinado prerrogativo ou responsabilidade. A igreja na América é quase que exclusivamente a igreja de gentios. E temos que dizer que Deus honrou essa nação. Apoiamos Israel e essa é uma das razões pela qual Deus honrou essa nação e a abençoou. E então falamos do que é maior. Temos que dizer que os Estados Unidos hoje é muito maior que Israel, de todas as maneiras possíveis, incluindo a parte espiritual. Eles são especiais, como Paulo diria em Romanos 11, para o interesse do Pai. Em Zacarias, ele diria que aqueles que prejudicam Israel estão prejudicando a menina dos seus olhos. Há algo único sobre eles e nós não podemos ignorar. Novamente, não é que eles tenham um privilégio especial, nem recebem mais benefícios na nova aliança, e eu tenho certeza disso. Mas eu acho que, embora as nações do mundo, porque Israel será abençoado no futuro, no milênio eles vão trazer os judeus de volta das nações do mundo. É isso que os versículos 18 a 21 do capítulo 66 tratam. E mesmo assim os gentios serão trazidos ao sacerdócio, operando como sacerdotes. Então não estamos negando que haverá responsabilidades ministeriais que serão exclusivas dos judeus, mas se tem algo específico para os judeus eu não sei, mas deve haver algo único. Pois Deus está os preservando, mantendo-os e evitando que haja um extermínio deles, os reunindo como nação, como um sinal para nós. Pode ler Zacarias e descobrir. Capítulo 13, isso. E de novo, do outro lado da conversa, Hebreus nos diz que, com base na obra de Cristo, que atua como nosso sumo sacerdote,
porque havia um sumo sacerdote, também deve haver uma necessidade, uma mudança da lei, para que aqueles que são sacerdotes agora, segundo a ordem de Melquisedeque, são judeus e gentios. Então, será que as profecias não estão esperando por este arranjo em particular? Que é a verdade, ao invés de algum acordo incomum, porque em Cristo ele será para sempre. Você é um sacerdote para sempre. Verdade. De acordo com a ordem de Melquisedeque. Então não pode haver um retorno ao sacerdócio mosaico, na forma como era antes. Se deve haver alguma submissão a Cristo, Verdade. portanto, os gentios são aceitos como reis e sacerdotes sob Cristo. Mais uma vez, eu estou tentando encontrar. Então eu acho que a pergunta que eu estou fazendo é um pouco ambígua, infelizmente, porque, e eu vou estudar mais especificamente, e eu tenho certeza que você também, mas Deus tem poupado e mantido um remanescente para estas pessoas. Obviamente, sem eles não haveria um sinal para o fim dos dias e também para a aflição de Jacó. Se Deus não tivesse, e estou trazendo para a conversa, se Deus não tivesse mantido Israel diante da humanidade durante todo este tempo, então a sua palavra não teria efeito. Mas se ele inclui os gentios que aceitaram o seu Messias junto com um grupo de pessoas de Israel e os vê como um, ele está perdido. Estamos todos reunidos, somos o povo restaurado de Deus, somos Israel, por assim dizer. Somos príncipes como Jacó e mudou seu nome para Israel, príncipe de Deus. E assim a função, e sempre será, estar ao lado de Deus. E o que faremos no milênio? E eu estarei feliz de estar lá. Eu não sei você, mas eu estarei feliz de estar lá. Eu vou orar sobre isso, tá? Você não vai ter um casaco preto, vai? Eu só estou tentando fazer você ver aqueles cavalos brancos que estão pilotando motocicletas como Harley Davidson ou Motor Kings. Mas mais do que isso, nos daremos bem. Eu não quero nem o cavalo, mesmo tendo que andar nele. Eu que não vou subir nessa moto não, viu? Eu estou com você, Vou te dizer, de qualquer forma, preciso de todos vocês. Isso quer dizer que as motos serão poucas. Muito bem montado, mas olhando com moderação. Bom, estamos em Daniel 9:24 e nós meio que nos desviamos alguns programas atrás, mas podemos Muito voltar. Bem. Vamos de frase em frase. Para aquele senhor. 70 semanas. Ok. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Isso tem a ver com o tempo quando o templo vai voltar a operar como deve operar. E tudo já se cumpriu, com exceção da segunda 7 semanas de anos, que são 7 anos no período da grande tribulação. Certo. E podemos mencionar novamente neste novo programa. 70 semanas aqui de anos. É 70 semanas de anos, ou 77, igualando 90. A 490 anos. Então é isso que está sendo dito aqui. Seu povo aponta diretamente para Israel. Que já se passaram 2.500 anos desde que essa palavra foi dada para Daniel. Então, correto. Voltamos ao que falamos há 3 programas atrás, que o tempo ele passa por uma pausa e recomeça. Certo. Israel foi derrotado em 70 depois de Cristo. E isso faz pouco mais de 2.000 anos. E o relógio parou naquela época. É o que estou tentando dizer. É isso que estou tentando dizer. Certo. É quando nós chegamos em 483, em 70 depois de Cristo. Israel reconstruir o seu templo na era do reino milenar, os 7 anos, fala dos 7 anos da grande tribulação. E o relógio vai recomeçar ali.
E aqui Deus volta sua atenção inteiramente para a nação judaica. A igreja é arrebatada, retirada daqui Certo. antes deste evento, e os últimos 7 anos Bem, acontecem. como ele falou, o seu povo. Suas pessoas, porque lembre-se que Gabriel está falando com Daniel sobre o povo judeu. Então não há como distorcer a interpretação. Daniel está orando, jejuando e pedindo a Deus. E Israel? E quanto a Israel? Então quando Gabriel diz o seu povo e a cidade santa, é específico para a Certo. nação judaica. É o que as 70 semanas de anos têm a ver. Não fala dos gentios, Exato. mas sim de Israel. Correto. E mais uma vez, é o que Daniel está perguntando em oração. E para acabar com os pecados, e foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele expiou por todo o pecado. Será que podemos voltar? Nós temos uma resposta para o termo por fim as transgressões e acabar com os pecados tudo junto, ou são duas coisas separadas? A ideia de transgressão aqui fala sobre Israel não estar seguindo a aliança. Eles estão transgredindo a primeira aliança. Com a cruz. Sim. Sim. Para extinguir a transgressão, para determinar... ele acabou com isso na cruz. É isso que eu iria falar. Nós temos a desobediência de Israel à primeira aliança, então ele faz a nova aliança que discutimos no capítulo 31 de Jeremias e repetido em Hebreus. E é isso que forma a nova aliança e que completa os 490, que acabará nos 490 anos após os 7 anos da tribulação. E no final disso, esta é a punição por ter rejeitado os seus pecados e transgressões por não terem aceitado a Cristo. O nosso tempo acabou, John, mas estudando isso, nós vemos que tem tudo a ver com Exatamente. a cruz. Voltamos já. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Muito bem, estamos de volta. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, isso fala da cruz. Certo. O que Jesus faria na cruz e trazendo a justiça eterna. Glória a Deus por isso. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. E isso nos traz até a era do reino milenar. Exatamente. E por aí vai. Vocês concordam comigo Certo. ou não acham que é por aí? Você disse bem. Nas anotações você diz: esse período de tempo tem a ver com o seu povo e a sua santa cidade, e se refere aos judeus em Jerusalém, a segunda vinda de Cristo e a aceitação dele para acessar a transgressão. Isso tem a ver com a cruz. Exato. É assim que eu entendo. Mais uma vez, Cristo encerrou com as transgressões, os pecados, e a reconciliação foi possível. Para trazer a justiça E eterna. esta é a melhor forma. Exato. Podemos ver dessa forma. E o que ele está fazendo é nos levando nos passos e nos processos para que possamos dividir a rebelião dos judeus, a falha de Jerusalém dos judeus. E tudo será reconciliado por causa do que Cristo fez. E é isso que você estava falando mais cedo. Tudo aponta para a obra redentora de Cristo. Mas eu gosto disso aqui também. Voltando para a segunda vinda do Senhor e a aceitação dele vai dar fim à transgressão. Sim. A transgressão é o que Israel está deixando. Não aceitando. Tudo começa quando eles quebraram a lei mosaica, mas termina com a aceitação de Cristo. Verdade. Pode ler o versículo 25, a não ser que mais alguém queira falar sobre o versículo 24. É verdade. Sabe, pois, e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O comentário aqui é bem grande, mas vamos ler. Ao notar nessa escritura, as 70 semanas de anos é dividida em 2 partes.
Uma vai durar 7 semanas ou 49 anos, e a outra vai durar 434 anos, totalizando 483 anos. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, é o princípio desse período de 490 anos, e deste tempo até que isso terminou, foram mais ou menos 141 anos. Na realidade, o relógio parou e recomeçou várias vezes neste período de 141 anos, aonde a obra progrediu em um total de 49 anos, compondo a primeira 7 semanas de anos, ou 49 anos. O segundo bloco, claro, pode sim. Posso interromper por um segundo? Pois você já usou isto como um exemplo várias vezes que o senhor ensinou isso. Mas para ajudar as pessoas a entender, quando um jogo de futebol americano está sendo jogado, quando a partida inicia, pode começar a 1 da tarde. Eles jogam por 60 minutos. Pode durar 3 horas. E aquele jogo pode durar 3 horas e meia, 4 horas antes de acabar. Pode ser 4 horas da tarde. Mas oficialmente, apenas 60 minutos foi jogado e contado. O relógio então para estamos e olhando começa. aqui. Certo. Então o tempo de atividade aqui é o mesmo que os 60 minutos do relógio. Os 490 anos no total é o mesmo que os 60 minutos de um jogo de futebol, mesmo que leve 4 horas para acabar. É isso aí. Exato. Daniel viveu uns 500 anos antes de Cristo. Já se passaram 2.000 anos desde Cristo até hoje, totalizando 2.500 anos, como você falou. O segundo bloco de tempo começou no fim dos 49 anos e acabou com a crucificação do Senhor Jesus Cristo, que durou 434 anos. Juntando os 49 anos com os 434 anos, traz um total de 483 anos. O terceiro bloco de tempo que vamos estudar no último versículo será a última semana de anos, totalizando 7 anos, que compõe o período da grande tribulação, concluindo a profecia de Daniel de 70 semanas de anos. Temos que nos lembrar que esses 490 anos não aconteceram de maneira consecutiva. Houveram pausas depois dos primeiros 49 anos e depois uma grande pausa de 2.000 anos, desde o tempo quando Cristo foi crucificado, que ainda não se concluiu. Ou seja, a última semana de anos ainda não aconteceu, mas vai acontecer em breve. É verdade. O interessante é vermos que Israel, durante a história, quando foi espalhada na diáspora pela segunda vez, não, na terceira vez, pela Síria e Babilônia, e aí Jerusalém, não houve nenhum esforço conjunto de um grupo particular de judeus para tentar restaurar e reconstruir Israel naquele tempo. Havia aqueles que desejavam, citavam o Salmo 139, perdoe Jerusalém e assim por diante. Mas os esforços que poderiam ter sido feitos foram derrubados e paralisados. As nações que governavam lá, desde o Império Romano até os bizantinos, até as nações muçulmanas do mundo, proibiram e fizeram que fosse impossível para que Israel fosse restaurado. Até mesmo quando o Ocidente se tornou proprietário da terra depois da Primeira Guerra Mundial, a promessa de que Israel seria restaurado à terra foi atrasada. Todas estas coisas aconteceram pelo Senhor para preservar que eles fossem uma nação, pois no final dos tempos será neste dia que estamos vivendo, pois a sua geração, irmão Swagger, Dr. Gray e David, vocês que nasceram nessa época, 1948 se tornou uma nação aos olhos do mundo. Foi algo único, uma nação que foi espalhada ao redor do mundo, mas que nunca perdeu a sua identidade, nunca perdeu o seu desejo de se reunir como nação. E Deus fez que isso acontecesse. Tudo isso tem a ver com Israel. Exatamente. E até mesmo o anjo falou que tem a ver com Israel. E devemos entender e nos lembrar que estamos chegando no fim disso aqui. Exatamente. Tudo já se cumpriu, com exceção dos últimos 7 anos, que é o período da grande tribulação. Israel vai construir o seu templo outra vez e oferecer sacrifícios para que a contagem recomece. E eu não sei quantos judeus no mundo sabem e entendem disso, não tenho a menor ideia. Poucos. Foi o que eu pensei. Mas olha, nós estamos vivendo
nos últimos dias, dos últimos dias. E temos que entender isso. Não nos resta muito tempo. E pense sobre estamos isso. nos Se é últimos este o caso, 7 anos. se nós temos 7 anos de tribulação vindo e teremos o arrebatamento ou a ressurreição antes disso da igreja, agora estamos olhando para a colheita. Certo, para esta colheita. Isso aí. Antes de chegar à fome no Egito, os 7 anos de fome, que tipifica esses 7 anos Exato. aqui, mesmo tendo acontecido há 4.000 anos atrás ou mais. E precisamos entender que se esse for o caso, vai haver uma colheita de almas Certo. antes de acontecer esse período de 7 anos. Certo, porque houve um tempo de colheita no tempo de José e do faraó, e aí um tempo de tribulação. Exatamente. E olha, a grande tribulação foi necessária, aqueles 7 anos de fome no Egito, para trazer Jacó até José, e José Exato. sendo um tipo de Cristo. Isso foi necessário. E vai ser necessária a grande tribulação Sim. para levar os judeus Isso. até Jesus. E sinto Sim, a presença de Deus ao falar isso, mas isso também vai nos dar 7 anos de colheita antes de vir os 7 Exato. anos de fome. E também sinto a presença de Deus Sim. ao dizer isso. E vai ser uma colheita de almas. Na época foi uma colheita de amendoim. Há centenas e milhares de anos atrás. Mas vai ser agora uma colheita de almas pela graça de Deus. E vai acontecer. Sim. Eu creio nisso. Com certeza. sim. Vão sim. Vários gentios serão salvos. E provavelmente teremos muito mais gentios sendo salvos do que judeus. Porque eles ainda estarão contra Deus quase até os últimos Certo. meses. Está escrito que 2/3 da nação judaica que existe será morta. Zacarias diz 2/3. isso, provavelmente durante a batalha do Armagedon. Bom, isso seria sim. Mas ainda assim seria 2/3 durante este tempo. E vamos estudar no futuro, quando o anticristo se virar contra eles, depois de 3 anos e meio da Certo, tribulação. verdade. E eu acho que estes números começarão a aumentar, primeiramente nos judeus sendo mortos. Sim, Pois verdade. este é o seu esforço. Qual é a Eu população acabei de de ver Israel uma hoje em dia? pesquisa do número de judeus no mundo. Eles estimam que tenha 15 milhões no mundo. E em Israel? Em Israel, de 6 a 7 milhões. Em Israel, 6, 7 milhões entendi. lá. Você está falando que 2/3 vão morrer? Você está falando de 4 milhões de judeus Em Israel que vão ou morrer. ao redor do mundo? Eu acho que é Sim, só em Israel. E não acho que esse número inclua Sim, o mundo eu inteiro. concordaria com isso. É a Pode maior ser que população sim, que mas irá não morrer. sei. E não temos Certo, visto isso na certo, história, é mesmo. naquele pequeno espaço de Certo. terra. É verdade. Eles estimam 6 milhões em toda a Europa. O nosso tempo acabou e muito obrigado por nos acompanhar hoje. Amamos ao Senhor e cremos que você também ama. Deus te abençoe.